bem-vindos ao Luxologia, o podcast onde a gente vai desmistificar o luxo no Brasil e no mundo. Eu sou a Fabi Tronoloni e hoje a gente vai falar de duas forças essenciais que existem na indústria do luxo, que é a inovação e a tecnologia. Exatamente, a gente vai entender como que essas coisas estão diretamente ligadas ao luxo moderno. E para conversar sobre isso, eu trouxe um convidado incrível, super especialista nesse assunto. Ele é um expert em business e ele tem uma gestão muito complexa de produtos de luxo, conhece muito sobre isso e está com mais de 15 anos de experiência em marcas icônicas como Louis Vuitton e Nespresso. Renato, seja bem-vindo. Renato Chagas é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Rê, você tem uma vasta experiência em essa coisa de dados, de insights, de negócios e todas essas estratégias que são fundamentais hoje, né, para o mercado de luxo, por causa esse relacionamento e essa intimidade não íntima, né, que você tem que ter com o cliente. O que você diz sobre isso, sobre essa personalização? Como é que a tecnologia, como é que a inovação está diretamente ligado às marcas e aos produtos de luxo? Boa pergunta. Bom, para a parte de personalização e relacionamento de cliente, hoje realmente a tecnologia ela permeia as etapas do relacionamento do cliente em todas as etapas. Então, hoje primeiro, qualquer lugar que o cliente interaja com a marca, hoje você tem uma captura de dado de qualquer maneira. Então, se ele entra no seu site, ele faz um login. Se ele vai na loja, ele compra um produto ou ele experimenta. E aí, no momento, ele faz o opt-in para receber alguma comunicação. Quando ele liga no centro de atendimento para tirar alguma dúvida ou para entender melhor sobre o produto. Então, cada interação que o cliente tem com uma marca, com a marca, e especialmente para a marca de luxo, essas interações elas são gravadas. Então, a tecnologia ela serve como uma ponte para você captar a informação E juntar isso tudo. e fazer isso conversar de uma maneira que Aham. fique seamless, que fique fique imperceptível para ele. Mas para a gente, profissionais de marketing, profissionais do mercado de luxo, entender qual foi a jornada do cliente, isso é o primordial para você começar a entender qual é o que ele procura, primeiro, o que ele procura, como ele procura e a maneira com que ele vai interagir. A partir desse ponto, quando você... E aí, voltando esse passo de interações com a marca, então, por exemplo, ele acessou o site uma vez logado, ele ligou no seu centro de atendimento depois de 2 dias, e ele foi na loja e ele foi e teve uma experiência de compra na loja, esse mapa, toda essa jornada, nós temos como informação. Então, como a gente consegue juntar tudo isso e entender a forma como eles comunicam, a gente também tem análises de grupo, análise de um grupo de pessoas para entender qual é o comportamento. Sim. Você consegue cada vez mais sofisticar a personalização e entender, putz, esse cara aqui prefere um pouco mais de interação humana dentro da loja. Que é um pilar super importante para o mercado de luxo, que é a personalização. É um pilar Exatamente. fundamental, né? Exatamente. Personalização, interação. Eu acho que interação hoje em dia nós temos trazendo também para a parte de tecnologia, cada vez mais a gente tem o AI muito forte, cada vez mais entrando em touch points, em lugares para contato com o cliente de maneira mais frequente. Então, você às vezes, você tá falando num chat, aparentemente, você tá falando com uma pessoa, porque o AI hoje consegue te dar essa nuance de você Não é mais aquela coisa que tinha antes, que as pessoas queriam, né, ter um ataque de falar com uma máquina, exato. né? E travado, né? Porque antes você tinha opções, você perguntava uma coisa do tipo, você quer isso ou aquilo? Sempre binário. Basicamente, você tava seguindo num roteiro, num caminho, até você chegar num agente. Sim.
Hoje em dia o AI ele já consegue levar uma conversa, dentro de um setup ele consegue levar uma conversa como se você estivesse conversando com uma Uma pessoa. pessoa. Aham. Então eu acho que isso também é um outro ponto bom de abordagem, mas Aham. você juntar todos esses pontos e entender por grupo, por pessoa, como você pode personalizar a partir disso, você tem assim uma base riquíssima de dados para conseguir chegar nesse ponto de refino. E aí Uhum. você consegue traduzir isso numa experiência cada vez mais personalizada e mais atrativa para o cliente. Então, quer dizer assim, qualquer interação, seja ela qual for, que você tem com a marca, você estão te capturando ali de alguma maneira, Sim, né? sim. Porque isso vai te gerar insights para você comunicar cada vez melhor com o cliente e com o desejo dele, né? Exatamente. Os hábitos Exatamente. e tudo mais. Muito Exatamente. bom. E aí a gente falou, né, sobre personalização, essa demanda e tudo mais. Você que está há 15 anos, né, nesse mercado, trabalhando com grandes marcas, como a gente falou, o que você sentiu de diferença, né? Como você vê no dia a dia a resposta dessa tecnologia, o quanto isso é fundamental para as marcas, para isso reverter, em venda, para isso reverter em lucratividade, enfim. Como que é o antes e o depois, sabe? Acho que você pegou já, né, 15 anos atrás, uma tecnologia já bem bacana, mas assim, com a inteligência artificial e com tudo isso que você está falando, a tecnologia mudou muito de 15 anos para Nossa, cá, né? E como que você, na sua jornada, né, a jornada do Renato, como é que ele percebeu isso do antes e agora, assim? olha, de quando eu entrei no mercado, primeiro assim, vou dizer, a escalabilidade, essa palavra realmente hoje, não sei se é ao certo ou dicionário ao pé da letra, ela Aham. existe, mas ela é Aham. muito usada como jargão. Eu acho que a questão da escala é um dos pontos de partida. Tecnologia, pelo menos do momento que eu entrei no mercado e comecei a trabalhar com isso, ela já existia. Então, existia uma captura de dados não tão complexa, não tão Uhum. profunda como existe hoje. Sim. Existia um processamento de dados, mas também não tão complexo e não tão profundo como hoje, e não tão rápido como hoje. Sim. Uhum. E existiam menos profissionais, e esse tema ele era abordado, e esse é um ponto legal de comentar. A diferença entre as áreas da tecnologia, e aí trazendo isso para o luxo, funciona da mesma forma, que é o que seria o BI, o famoso BI, que é o Hum. Business Intelligence, Uhum. basicamente voltado para o negócio, para você reportar como o negócio está se comportando. Sim. Então, vendas, performance, o seu Uhum. grupo de Uhum. vendedores, seu time de vendas. Então, você tinha a parte de BI. Depois, você tinha a parte de CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a gestão da sua carteira de clientes. Uhum. Então, utiliza-se da tecnologia, mas com outro foco, com outro grupo, em cima de uma base, em cima da base de clientes, não só da base de vendas. Sim. Então, E são interações completamente diferentes, né, também. exato, ao Hum. mesmo passo que a tecnologia praticamente é a mesma, Uhum. esses dois mundos são diferentes na maneira com que você transforma o dado e a maneira com que você lê os dados. Então você tem essas duas diferenças. E naquela época, essa limitação você tinha, demorava mais para você transformar o dado, trazer ele, limpar e conseguir fazer uma leitura e Aham. colocar isso numa cadeia de produção, seja para comunicação, seja para marketing ou para outras ferramentas. Aham. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você tem, né, mais profundidade, mais rapidez, a capacidade de processamento ela é mais rápida, então você consegue utilizar, assim, voltando, né, ao primeiro ponto que a gente falou, a gente consegue utilizar qualquer interação com o cliente ou qualquer nuance que a gente conseguiu capturar com o cliente numa base de dados, a gente consegue utilizar isso para melhorar a experiência do cliente, Uhum. melhorar a interação com ele, com a marca, melhorar a maneira com que a gente se comunica, porque Uhum. tudo isso hoje
dado a nossa capacidade de processamento, a gente consegue colocar, aí entra, né, não vou ser tão técnico aqui, mas modelos estatísticos, o Sim, próprio sim. machine learning, né, que é a Aham. parte de algoritmos, basicamente você põe uma quantidade de variáveis, você entende grupos e você entra com os algoritmos para melhorar e do tipo, isso daqui, a Fabiola, hoje, ela teve uma experiência, ela visitou a loja 4 vezes, ela ligou no centro de consumo uma vez, e ela entrou no site 3 vezes, e ela tá pesquisando esse produto. Então, para mim, hoje, atrás, né, no back scenes, a gente vai tentar descobrir qual que realmente é o seu interesse naquele produto, naquela interação, qual a melhor maneira de comunicar com você, qual Uhum. a experiência te oferecer, seja, então, né, colocando aqui de cabeça, se você visitou a loja 5 vezes, o site 2 e você ligou no canal de consumidor uma vez, presumo, né? Aí o algoritmo vai dizer diversas outras Sim, sim. características e Aham. variáveis. Mas eu posso, sei lá, aqui fazer uma analogia de, tipo, talvez a Fabiola seja melhor para a gente comunicar através do retail, através da experiência na loja física. Então eu Aham. posso tentar te ligar, te convidar para um champanhe na loja, posso te Aham. convidar para Aham. um evento mais segmentado. Então, existem ferramentas que você consegue É. apurar isso de uma Era personalização isso, incrível. justamente agora eu ia te perguntar isso, essa interação, né, que a gente chama de omnicanalidade, né? Em inglês o Channel, omnichannel, né. exato. E então essa interação ela é cada vez mais importante, né, porque a jornada do consumidor ela pode começar online e virar offline, né, online no site, né, e offline na loja física, ou vice-versa, né, e aí os hábitos são diferentes, né. Sim, E aí você consegue realmente entender e fazer uma oferta mais assertiva, digamos assim, né, não é exato. isso? Eu, assim, o tal do Omnichannel. Sabemos hoje que as marcas, elas trabalham muito bem, as marcas de luxo, elas trabalham muito bem o que a gente chama de 360. Então, independente do canal aonde essa interação aconteça, é, existe a captura do dado, Uhum, e depois dessa captura do dado, a gente interpreta ela de várias formas. E já é sabido que cliente que tem uma interação com vários canais diferentes de uma mesma marca, aham. ele tem um engajamento maior com a própria marca, com os próprios produtos. Então você consegue identificar isso pelo padrão de compra, padrão de visita, o como ele interage com o staff. Então, existem. Mas isso muda, né, sei lá, de hábitos de consumidores, por exemplo, de país para país. Porque o brasileiro, ele ainda é muito sinestésico, né, o brasileiro, ele precisa ver, ele precisa Tocar. pegar, tocar, né, assim, a gente já sabe que, por exemplo, na Ásia, o uso da internet, né, ela é muito maior para compra, né. Não estou falando nem de geração, eu estou falando Uhum, de uma uhum. questão de cultura de Cultura. povo mesmo, Uhum, né. uhum. Você trabalha nos Estados Unidos, né, assim, e o americano também tem um hábito diferente, né. Então como é que essa coisa funciona, né, assim, olha, determinado país, não sei se existe isso, tá, então é uma pergunta, assim, determinado país, a gente precisa trabalhar melhor esse cliente no online, ou Uhum, determinado país a gente precisa pegar este cliente na loja, uhum, sabe, uhum. porque ele precisa ir lá, ele precisa existe essas diferenças básicas ou não? Ou a experiência, obrigatoriamente, ela tem que ser a mesma em qualquer canal? Boa pergunta. Se a gente colocar, então, né, as diferenças, eu acho que isso é um bom ponto para a gente até salientar a diferença da tomada de decisão em cima do dado e a tomada de decisão do que a gente intui que Uhum, seja algo desse sentido. As marcas de luxo, pelo que eu acompanho e entendo marcas em geral, a transforma a tecnologia somados aos dados capturados, somados a diferenças de grupos, então maneiras com como os clientes interagem com as marcas, uhum.
Nesse particular específico de omnicanalidade, onde o cliente prefere, o que ele prefere dependendo da cultura, não somos nós profissionais da marca que vão. Nós não vamos ditar isso como regra. Tá, Os entendi. dados vão trazer a resposta pra gente. Tá. Então, o que eu quero dizer com isso? Depois que você tem o dado transformado, limpo, e a gente entra com a parte mais técnica de algoritmo, entende como que os grupos se comportam e, dependendo do seu objetivo, como isso a gente pode interagir para fomentar, Uhum. porque aí existem, eu abriria de novo dois caminhos. Um é a decisão de negócio para fomentar o uso, maior uso, uma maior experiência omnichannel, ou melhorar a experiência do cliente a partir do modelo que ele gosta de interagir. De interagir. Então, se o cliente ele tem várias interações online, ele usa muito chat, ele entra nas redes sociais, ele fala com outros clientes online, ele liga no CSC e ele faz, sei lá, uma visita, 2 visitas na loja por ano, esse cara, ele tem as características de ser um cliente online e um cliente de menos interação humana, física. Pode até ser humana e menos física. Só que tem o outro lado, que é a decisão de negócio. Vamos supor, se a decisão da marca de luxo é cada vez mais fomentar a interação física por conta de posicionamento de marca, trazer uma melhor experiência mais personalizada, mais sofisticada para o cliente dentro da sua própria loja. Você tem que trazer o cara para a loja, certo. Só que aí existem mecanismos de você trazer esse cara para o mundo físico, mas sem tirar o canal dele preferido. A característica dele principal, que é o online. Tratar no online. Sim, sim. Então, independente da cultura, e isso isso a tecnologia e os dados nos traz como mercado de benefício, você conseguir separar grupos, entender as características dos grupos, entender a característica do seu cliente, para aí sim atuar de maneira com que a gente satisfaça 100% da expectativa e de personalização. Sim, legal. Bom, e aí assim, eu acho que tem um desafio aí no seu trabalho muito grande, que é, ao mesmo tempo que você tem essa intimidade de conhecimento dessa jornada do consumidor, mas você precisa ter um respeito, digamos assim, né, com o limite, né, entre essa intimidade e o... Né, porque senão a pessoa fala assim, ai não, eu tô cansada, né, essa marca só fica me contando... Né, como é que é esse limite, hoje em dia, esse caráter, assim, como é que as marcas, elas usam tanta inteligência, tanta tecnologia, e sem perder a exclusividade, e a coisa artesanal, né, a coisa de até de hospitalidade, né, que você precisa ter, e que o luxo exige isso muito, né. Então como é que, assim, acho que é uma linha muito tênue, né, e acho que é um grande desafio, né, para quem trabalha. Sim, né, com isso. bom ponto. É que a parte da hiperpersonalização. E aí eu trago até uma analogia. Eu não me lembro onde que eu li, mas eu me lembro do case onde um cliente, um casal, eles foram para você comentou sobre hospitalidade, né? Um casal foi para um hotel de luxo, e a personalização ela chegou num nível que, quando eles entraram no hotel, eu acho que foi a primeira ou segunda interação que eles tiveram com o hotel. E eles entraram na suíte e a suíte estava decorada, nome, né, nas cabeceiras. E tinham 2 quadros da foto deles numa viagem ao lado da cama. E no banheiro, acho que tinha algum outro retrato deles em algum outro lugar. Essa personalização, né, o hyper personalization nesse caso,
teve um efeito negativo, foi contraproducente. Porque a intenção era te deixar ambientado, te deixar tranquilo, com a sensação de estar em Vai casa. parecer uma invasão de privacidade. Mas aí, né? exatamente, aí você para pra pensar, quem é que foi e que investigou a minha vida, Nossa, que investigou a minha loucura. rede É social, verdade. investigou os lugares que eu fui, Gente, que tirou loucura uma isso. foto, imprimiu uma foto, botou num quadro para eu poder chegar a estar aqui. Então, tem algumas coisas, e aí, onde você trouxe pro limite, é você entender aonde. Aí eu acho que também tem uma parte. Eu não gosto de falar, vamos deixar para o bom senso, porque o bom senso pode O bom ter senso é muito relativo. diferentes regras. Mas quando você chega num nível de personalização, e hoje, assim, né, a gente consegue. A tecnologia permite que você conecte muitos dados de fontes internas e fontes externas. Sim. E você pode E. trazer isso de uma outra forma, né? Assim, Exato. desculpa te cortar rapidinho, assim, mas eu acho, por exemplo, se você tá no hotel, como você falou, eu acho que é muito mais interessante. E aí, uma segunda vez, né, como você disse, você ter algum tipo de informação, sei lá, de você ter um serviço de hotel de alto luxo, onde vai ter um mordomo que vai lá desfazer a sua mala, que vai colocar as coisas de maneira organizada do jeito que você gosta, que vai te dar, sei lá, o menu de opções de coisas para fazer de acordo com os hábitos que você teve da primeira vez. Então você já consegue, né, imaginar o que que a pessoa gosta e tudo mais, do que você botar, né, o povo ficou meio louco, né. Exatamente. Então, assim, tem um outro. Esse lado, para mim, é a maneira com que eu vejo o mercado, e se a gente pegar, né, benchmarking, as marcas que, ao olhar do consumidor, são marcas extremamente desejadas, com uma avaliação, assim, Altíssima. altíssima, Uhum. com, com uma avaliação de experiência altíssima. Existem alguns fatores que você consegue mapear e entender. Olha, aqui talvez exista o caminho. Então, eu acho que parte do caminho a personalização hoje ela é possível por conta da concatenação dos Sim, dados entre sim, diferentes fontes, as sim. internas e as externas. Uhum. Você tem tecnologia para processar tudo isso, para você entender e chegar nessa personalização, mas o que eu acho importante, e eu vejo nas marcas que tem eu não diria esse guideline, mas existem, né, existe esse padrão entre as marcas, Uhum, uhum. que é a construção do relacionamento somadas a essa personalização. É, Então, você falou uma coisa interessante que foi a gente, depois da primeira interação, o que o cara fez na primeira interação que eu posso trazer. que eu posso aproveitar, né. Talvez, vamos supor que esse hotel seja um hotel boutique, ou seja um hotel de rede mesmo, mas um hotel sofisticado e um hotel de luxo. O cara foi uma primeira vez. Vamos colocar tudo constante, né? Uhum. Ele foi a primeira vez, ele interagiu com um grupo de pessoas, ele recebeu lá, ele teve o nomezinho dele lá ao lado da cama, ele deve ter indicado, na minha manhã eu gostaria de ter, sei lá, um suco de laranja, alguma coisa, um Uhum. jornal, Uhum. o jornal, sei lá, New York Times, Uhum. o Estadão. Uhum. Então, ele já, na primeira interação, você já conseguiria ter captado alguns dados. Ele já te deu algumas Já dicas. te deu algumas É, dicas. A interação com o staff do hotel também, e também. aí a gente pode entrar numa outra seara, que é a seara de treinamento e entendimento Sim, sim. do próprio staff com os clientes, Aham. captar isso e também gerar o input de dados Sim. pro registro do cliente, tudo mais, o que ele gosta, quais são as preferências e tudo mais. Então você alinhar tudo isso, a partir de uma segunda interação, já ele chegar, e aí vem o luxo. Ele não precisa mais dizer que ele gosta do suco de Sim, laranja dele pela manhã, que ele Uhum. gosta de ler o Estadão e que a cama dele tem que estar desfeita às 7 da noite. A próxima vez que ele vier e ele esquecer de interagir, quando tudo isso acontecer, ele vai falar: opa, É, gostei do serviço aqui. O é, pessoal lembrou que eu. lembrou, exato. E aí, vamos supor. E, né, hoje é a continuidade do negócio, a É, continuidade da interação. Se numa terceira interação ele já
se lembra, pelo menos, da pessoa que atendeu ele a primeira vez, do cara que foi lá e ajudou ele a desfazer a mala, a desfazer a cama, ou do cara que trouxe para ele o café da manhã. Se esse cara pode. Não, eu digo esse cara, mas assim, de uma maneira mais genérica. Se a administração do hotel já existe um relacionamento pessoal, e de novo, você está se relacionando com pessoas, muito embora você esteja dentro da marca, a relação pessoal é humana, sempre humana. Sim. Se você, nessa interação, o cliente já conhece, já começa a te associar pelo nome, e isso que vai estabelecer um vínculo e um relacionamento mais duradouro. Se você, depois disso, você tem uma experiência dessa da foto, por exemplo, ou uma foto, ou você já sabe que o cliente... talvez o momento mais certo, né? Aí assim, você entra com... aí você foi para um outro patamar de relacionamento. Então você sai do creepy, daquele cara estranho que simplesmente pelo dado foi lá e colocou a foto, assustei, do tipo, quem é que tá mexendo nas minhas coisas, quem é que tá me investigando a minha vida, por uma construção até você chegar nesse ponto. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que eu acho... Assim, eu tô estudando hospitalidade em luxo, né? E tô fazendo mestrado na área. E uma coisa que a gente discute muito falando de luxo é essa questão dessa linha, justamente, porque quando a gente fala de treinamento, você falou isso, teve uma época, e isso está começando a melhorar, principalmente no luxo, que as coisas ficaram meio robotizadas, né? Sim. Então é assim, aí você entra dentro de uma loja de luxo, né? E você parece um robô, né? Todo mundo fala aquilo daquele jeito bonitinho, você tem uma interação, mas você não pode sair do script ali, né? Parece que você tá no telefone. Parece que você tá no telefone falando com a inteligência artificial mesmo, né? A pessoa tá lá na sua frente, mas é um robô, né? Ali, doida, né? Falando a mesma coisa. E ficou, assim, algumas marcas mais, outras menos, óbvio, né? Mas acho que tem algumas coisas que a gente percebe que ficou muito robotizado. E a gente está discutindo muito isso em hospitalidade, que assim, o ser humano, e principalmente essa geração, ela precisa, essas gerações mais jovens, elas precisam e elas gostam essa relação humana mais simplificada, digamos assim, sabe? Essa relação humana... Gente, somos pessoas, né? Assim, não tô falando com um robô, então fala comigo, né? E a gente tem o brasileiro, principalmente, tem uma relação com o luxo um pouco complexa, né? Que isso é assunto para outros luxologias aqui, mas acha que, de repente, a pessoa... Ela não vai conseguir interagir com você no mesmo nível ou dentro do mesmo contexto. Então, assim, eu acho que tem preconceito, tem treinamento errado, tem um exagero de formalidades que a coisa não flui. De repente, sei lá, você tá com o príncipe da Inglaterra e o cara quer conversar com você numa boa. Né? Então, eu acho que isso é importante nas relações, né? A gente discute muito isso em hospitalidade porque a coisa ficou robótica. Né? E assim, eu acho que parte disso também olhando para o mercado e vendo, como você falou, marcas que talvez você tenha uma experiência mais robótica, tem uma parte a tentativa da industrialização da experiência. Então, você colocar em escala um nível de atendimento extremamente padronizado, seja no luxo, sofisticado, com todo um guideline, tudo isso, mas essa sensação, vamos dizer, a tradução seria essa sensação de robotização. A intenção é genuína se você pisar numa loja de luxo aqui no Brasil, você pisar na mesma loja de luxo em Dubai, ou na mesma loja de luxo no Japão ou na China, que a experiência seja a mesma. Sim. A interação com a marca seja a mesma. Sim. Porém, como você disse, eu acho que a parte de treinamento é fundamental no sentido de nós temos... A marca, ela tem a institucionalidade dela. Ela tem a alma dela. Exatamente. Ela deve ser preservada. Sim. Ela deve ser mantida. A interação, ela deve ser sempre seguindo a alma da marca de luxo. Porém, a interação humana, você aí entra no senso. E aí, confiar no senso, de novo...
você confiar no bom senso, cada um pode ter o seu bom senso, mas existem maneiras de você trabalhar o treinamento, trabalhar Sim, a o capacitação das seu time, pessoas. exatamente, para o fato de percepção. Eu posso ter a alma da marca de luxo ali, todo o heritage da marca em todo momento da conversa, mas se a conversa está sendo levada de uma maneira mais personalista, mais informal, Uhum, uhum. isso não é, novamente, como a gente estava falando, né, o negócio da cultura. O dado, né, trazendo para a parte de tecnologia e tudo mais, não Uhum. é que a gente não descobre isso só pela nossa intuição. Você pode atingir isso como um É. business rule, Não, mas você pode deixar isso também na mão do cara e falar: a pessoa tá me dizendo como ela quer que eu interaja. exatamente. Eu acho que é isso. Acho que é o feeling que você tem que ter, né? Como a pessoa que, sei lá, o vendedor ou a pessoa do Uhum. hotel e tudo mais, que eu já tive experiência de entrar numa joalheria de alto luxo e fiquei batendo papo com a vendedora, e a vendedora contou até pra mim dos divórcios dela, enfim, e a gente ficou batendo papo, acabou virando ali um bate-papo, sabe, você tá ali comprando, você tá conversando sobre outras coisas, eu acho que isso, assim, tem gente que não gosta, né, o meu Exato, limite exato, é exato, esse, então acho exato, que você ter esse feeling pra saber até exato. onde você pode ir, é super importante, né, porque Uhum. também quem curte uma coisa mais, né, descontraída, fala: "Nossa, né, essas mulher parece um robô, né, não Exato, interage, né, coisa exato, chata". exato. Enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu queria falar um pouco com você sobre sustentabilidade, que é Uhum, um pilar super importante para tudo, mas principalmente para o luxo. uhum. E aí, como que a tecnologia ela pode ajudar essa 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 coisa que é fundamental, que é a sustentabilidade, que é o ESG, enfim, como que a tecnologia traz essa responsabilidade para esse setor? Bom, a parte de sustentabilidade realmente assim, hoje em dia eu acho que é um dos grandes focos do mercado de luxo em si. E eu acho que a contribuição da tecnologia é a escala que a gente consegue ter. Então, se a gente transformar aquilo, né, que nós falamos sobre qualquer interação com o cliente vai te gerar um dado, a Uhum. captação de dados. Trazendo isso para dentro da cadeia de produção a mesma forma. Então hoje a gente tem, por exemplo, o IoT mais disseminado. O IoT é a internet das coisas. Uhum. Então você ter, por exemplo, o seu sourcing, toda a parte de matéria-prima, toda a parte das suas plantas de produção, A tudo sua isso cadeia, da sua né? cadeia, tudo Uhum. isso conectado e gerando dados o tempo todo, pela quantidade de dados gerados, pela capacidade de processamento, você consegue hoje mapear e mitigar muito das suas etapas, gerando economia de energia, gerando economia de escala, otimizando a produção. Quando você vai, por exemplo, para o ambiente das próprias lojas físicas, então uma marca de luxo no mundo, vamos dizer, tem 300 lojas. Uhum. Todas essas lojas, você tem energia elétrica com todas as lâmpadas funcionando, você tem a parte de ar-condicionado. Então, você tem uma série de coisas, você tem uma cadeia envolvida para ter aquela loja Sim, aberta e funcionando sim. plenamente. Então, substituição, por exemplo, coisas que podem ser simples na sua primeira análise, mas que numa escala global, em uma operação Faz uma global, faz baita uma diferença. diferença. Aham. Então, você ter lâmpadas inteligentes conectadas à internet que consiga te dar, por sensores de movimento dentro da loja, aonde é que tem mais movimento, qual é o horário de pico, quando não está no horário de pico e não tem ninguém, você Sim. tem o dimmer diminuindo o consumo de luz, Uhum. consumo de energia elétrica. Você tem o ar-condicionado dividido em divisões para que também Sim, sim. exista uma economia. Então, tudo isso somados, então aí você imagina, numa cadeia Uma cadeia. de Uhum. 300 lojas,
com a tecnologia, com todos os dados funcionando e a gente otimizando a parte de operação, isso tende também a gerar uma menor emissão de poluentes, Sim. uma menor E não emissão de existe mais, CO2. né, sustentabilidade sem, assim, eu acho que a gente ainda entende muito pouco disso, mas a sustentabilidade ela está diretamente ligada à tecnologia, né? Sim, Assim, porque quanto mais sustentável a marca fica, mais ela precisa investir, né, em inovação e tecnologia sim, para ela poder, né, conseguir esse contraponto, né, é um é um processo. A processo. gente ainda é meio bebê, né, nessa questão Ah, ainda mais no Brasil, a gente é muito bebê ainda nisso. A gente vê que alguns países já estão bem evoluídos nessa questão, mas eu acho sim, que como o luxo, ele sempre dita a tendência, né, o luxo ele está sempre antes, né, de qualquer antecipando. coisa, ele também, né, estudando luxo, né, a gente tá nesse meio, a gente sabe o quanto as marcas de luxo elas estão investindo fortemente, né, nesse tipo de, assim, usando grana mesmo ali para investir em inovação tecnológica para trazer resultados objetivos e Sim, claros de sim. sustentabilidade, Sim, sim. né. E isso é importante, o financiamento interno, e hoje, para todas as empresas que têm capital aberto, declaram, você consegue Relatório de ver, você consegue, sustentabilidade. exato, Aham. hoje muitas das empresas já existem uma parte dedicada para ESG, uma parte dedicada Sim, para sim, investimentos em sustentabilidade, quais sim, são os planos de ação, quais são os planos de ação, quais são as metas sim, em anos, em sim, médio e sim. longo prazo. Então, existe sim um comprometimento do mercado na melhoria, na melhoria da sustentabilidade. Muito bom. E aí, Rê, assim, como que você acha que as marcas, e principalmente como a gente falou agora, as marcas de luxo que ditam, né, as tendências, elas podem continuar, assim, a surpreender os seus consumidores? O que você acha? Porque a gente fala, nossa, as pessoas já inventaram de tudo, né? Como é que você acha que elas podem ainda continuar surpreendendo? E ainda mais quando a gente fala de luxo, né? Que o consumidor de luxo, e aí vamos falar do consumidor de luxo do alto da pirâmide, né? Uhum, Não da, uhum, da base da pirâmide. uhum. Ele está acostumado a tudo, Sim, né? sim. Ele conhece tudo, ele está acostumado a tudo. Como é que ainda a gente pode surpreender essas pessoas? Assim, eu compartilharia uma visão pessoal misturado com as informações que eu estudo e que eu leio, principalmente da parte de hospitalidade, como você disse. Uhum, É, eu acho que a personalização e a tecnologia para trazer maior personalização e uma melhor experiência, como eu disse, eu acho que é você conseguir concatenar a jornada do seu cliente e entender da jornada dele outras preferências e todas as interações que ele teve com você, como é que a gente pode melhorar a jornada dele na próxima na próxima visita. etapa, né? E eu acho que sofisticação não é o antônimo de simplicidade nesse caso. Porque você pode ter um ato simples, mas que pode ser super sofisticado, seja assim, o detalhe e o luxo é o O detalhe. luxo é o detalhe, Então, assim, exatamente. pode ser o detalhe do detalhe, mas que Uhum, vai ter um efeito de longo prazo, vai sim. ter um efeito rejuvenescedor para o relacionamento, vai ter um efeito de uma sensação. Então, eu acho Às vezes o que. menos é mais, né? Assim, é aquele detalhe que faz a diferença. É. Exatamente. Então, para o cliente que acessa tudo, tem de tudo, viveu de tudo, às vezes agir no simples, fazer o básico bem feito e aonde você precisa ir além no detalhe e você trazer uma coisa que realmente seja do interesse dele, seja daquilo que ele entende como o melhor para ele, ou aqui, antecipar o que ele gostaria de fazer naquele momento. Ele Uhum. pode ter feito no passado, mas talvez naquele momento, naquele lugar, Sim, daquele jeito, ele sim, gostaria de ter aquilo. sim. Você conseguir concatenar tudo isso e antecipar isso para ele é onde eu acho que tudo se amarra e tudo É, onde você acontece. coloca a estrelinha ali, né? É, Exatamente. E o desafio é você conseguir fazer essa antecipação. Então, muito existe um bom. trabalho muito grande de tecnologia,
armazenamento de dados, governança, Sim. privacidade de Sim. dados, concatenar tudo isso com internos e externos, treinamento fundamental da equipe, junção da parte humana da equipe com os dados até você chegar nesse ponto. Então, assim, é um trabalho, uma cadeia muito grande até você conseguir chegar nesse nível de personalização e encantamento. Eu acho que esse a trajetória. Rê, foi um prazer desmistificar o luxo com você, porque assim, o Luxologia tem esse objetivo, né, de trazer para os nossos ouvintes realmente isso, desmistificar o luxo, porque a gente tem muita coisa em volta do luxo no Brasil que é errada ou que é mal percebida ou mal interpretada, né? E assim, o objetivo aqui é entender o luxo como negócio, né? Então foi fundamental a sua presença aqui para explicar para as pessoas realmente que é um super negócio que emprega diversas pessoas, que tem muita gente por trás disso, trabalhando muito sério, com muita tecnologia, com muita inovação, com muito conhecimento técnico, como você tem, para a gente chegar em coisas ali para ter essa simplicidade, como você falou no final do dia, para você atender melhor o cliente. Então, o luxo acho que faz isso muito bem, mas esse objetivo aqui a gente tem maior, de falar realmente o luxo como ele é, né? E não como a gente imagina que o luxo é no Brasil e no mundo. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, e você que ficou aqui até o final, muito obrigada. Siga a gente nas plataformas digitais, nas redes sociais. Ainda tem muito mais luxologia pela frente e eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio. Este podcast foi produzido pela Tumpats.